Gente, tudo bem? Boa noite. Eu vou começar a compartilhar a minha tela, a tela inteira essa tela aqui. Vocês estão conseguindo ver? Ou ele está carregando? Acho que ele está Aparecendo carregando. agora. Sim, apareceu. Isso, apareceu, tudo bem. Então, já que a gente está gravando, eu vou me apresentar de novo. Meu nome é Beatriz, eu faço doutorado em Ciência Ambiental na Universidade de São Paulo e eu comecei a estudar a linguagem R no período entre o mestrado e o doutorado, porque eu queria usar na minha pesquisa. E desde então eu uso bastante o R na minha pesquisa, em outras coisas também. E eu tô aqui para compartilhar um pouquinho com vocês. Então, eu deixei esse material disponibilizado nesse link que já passaram para vocês no chat, no grupo do WhatsApp. E vai ficar para a posteridade, para outras pessoas que queiram assistir e conferir os materiais, vai ficar sempre aqui. E eu não tiro esse conteúdo do ar. Então, fica aberto para qualquer pessoa acessar. E, bom, então tá. Essa aqui é a página do curso. A página inicial só tem aquele resumo que a gente envia para vocês colocarem no site, mas para as outras pessoas também saberem o que é. Aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês um pouco de cada página. E a de materiais eu vou mostrar por último. Então, a página inicial é a página que a gente está. A página administrante é, bom, porque geralmente a gente precisa mostrar um pouquinho sobre as nossas informações, né? Então, eu faço doutorado em ciência ambiental na Universidade de São Paulo. Outra coisa que eu acho interessante falar é que eu sou uma escritora certificada pela RStudio em Tidyverse, então isso não diz muito se você não conhece o que a gente está fazendo, mas a gente vai ver um pouquinho dessa ferramenta chamada Tidyverse ao longo desses 2 dias, e eu fiz uma certificação internacional nisso, eu sou uma das poucas pessoas no Brasil que fez essa certificação até agora, então isso foi bem legal, fiz esse treinamento, e eu também faço parte de uma comunidade que se chama Arlades, eu ajudo na organização aqui em São Paulo, mas tem em vários lugares do Brasil, e é uma comunidade focada em ensinar R para pessoas que são de minorias de gênero, então mulheres, pessoas trans, pessoas não binárias, enfim. Então eu aprendi muito devido a esse grupo e eu também ajudo na organização desde 2018. E aí aqui tem alguns links, né? Um é o Twitter, se vocês usam o Twitter e quiserem falar comigo, me marcar é esse aqui, esse é o link, Beatriz, é Bia Mills. E outra coisa que tem aqui nessa casinha é a minha página pessoal. Deixa eu fechar aqui para mostrar. Essa aqui é a minha página pessoal e aqui em apresentações, se você esquecer assim, é, cadê aquele material lá que a gente usou? Não tem o link. Aí você põe lá no Google beatrizmills.com e aí em apresentações tem o histórico de todas essas atividades que eu faço. Então, é, essa que a gente está fazendo é aqui, linguagem R para cientistas ambientais, e aqui tem o link para o material. Então, se você perder, você consegue entrar aqui e voltar nessa página do curso. Ou se você tem algum outro tema que você quer conferir, alguns têm vídeo, alguns têm os slides, alguns têm vídeo, slide, código, enfim. Tem coisa desde 2018 aqui. Então, sobre o ministrante é isso. Licença de uso era outra coisa que eu queria falar também, porque muitas pessoas falam assim: nossa, eu gostei desse material, eu queria usar, sei lá, numa aula da faculdade. E aí, então, eu já coloco a licença de uso. A licença de uso é assim. Todo mundo pode usar, compartilhar, mexer, distribuir, contanto que você não venda isso. Então, essa é um tipo de licença chamada compartilha igual, né? Então, você precisa compartilhar de forma gratuita também se você usar. Então, não vender um disquete com isso, tudo bem. E também, geralmente, você precisa falar assim, ó, eu usei esse material, adaptei do material desse material aqui, o link, pronto. Então, se você usar, adaptar e compartilhar com outra pessoa, mas passar o link, tá tudo bem. Você pode usar na sua aula, pode usar no que você quiser. É, e aí tá aqui, claro, a licença de uso. Aí, para estudar mais, tem algumas coisas também interessantes. Esses dois primeiros links é um conjunto de links que esse aqui relacionados a R é um que eu comecei a organizar uns 3 anos atrás. E aí, se vocês gostarem de R e quiserem estudar ao longo do tempo, tem uma seção de materiais em português, por exemplo, e aí tem vários livros em português que eu fui encontrando, enfim, materiais, blog de pessoas, pessoas que se você quiser, canal do YouTube que você quiser seguir, enfim. Se você quiser consumir conteúdo em português, tem essa página com um montão de links para você pesquisar coisas aqui.
E em eventos também é legal porque eu costumo atualizando os eventos que estão acontecendo nesse assunto. Aí tem esses dois eventos estão acontecendo, inclusive, nessa semana junto com esse, né? E essa Latinha é um evento muito legal e está acontecendo online também. É uma conferência de R da América Latina. Então tem apresentação em português, em inglês, em espanhol. E tá tudo no YouTube, então vocês não precisam ver agora. Se vocês tiverem interesse depois de um tempo, vocês podem assistir alguma coisa, sei lá, daqui a um ano, sempre fica lá no YouTube do evento. É, Aí, outra coisa legal, se vocês quiserem ver depois, é um conjunto de links também nesse tema de ciência de dados ambientais. Porque eu não coloquei muito disso na apresentação, mas eu comecei a perceber que no curso de ciências ambientais e no curso que eu fiz na IASH, né, eu estudei gestão ambiental na IASH na graduação, a gente não tem nenhum tipo de curso em ciência de dados ou algo assim aplicado à ciência ambiental. Mas lá fora isso já acontece, já tem curso, já tem pós-graduação, já lá na Universidade de Califórnia eles têm uma equipe gigante que faz coisas muito legais. E aí eu comecei a acompanhar esse pessoal, o que, que eles fazem, e comecei a juntar links. Então, por exemplo, vai ter um evento sobre ciência de dados ambientais, eu coloquei aqui, tem um grupo de pesquisa que eu coloquei aqui, coloquei uns artigos que eu achei interessante. Coloquei um periódico que eu encontrei sobre isso, fui colocando cursos que eu encontrei. Então, por exemplo, essa da Universidade da Califórnia, eles têm um mestrado nisso, enfim. Fui colocando essas coisas e quando eu encontro uma coisa nova relacionada a isso, eu tô colocando aqui para para ficar de registro, porque é uma coisa que aqui no Brasil eu não vejo com tanta frequência, então a gente acaba tendo que pesquisar coisas de lá de fora. Aí aqui, isso aqui são links específicos em português, são livros relacionados a R em português e abertos, tá? É só clicar e você consegue navegar. E principalmente esse livro aqui, ele tem muita coisa relacionada ao que a gente vai ver na aula de amanhã. Também tem o maior livro, principal livro mais famoso sobre esse assunto. E aí ele tá gratuito em inglês e em espanhol, então se você clicar, você vai para. Ah, eu coloquei esse link errado, preciso corrigir isso aqui, mas enfim. Esse livro é o livro mais famoso de todos, ele tá gratuito em espanhol e em inglês. É esse livro aqui. E comunidades, eu também deixei alguns links para vocês, se vocês quiserem ver depois. E quando eu falo comunidades, é assim, a linguagem de R, eu vou falar um pouco mais disso na apresentação. A linguagem R tem muitas pessoas que usam e tem muitas pessoas que usam e conversam entre si e se ajudam, e a gente chama isso de comunidade. Então, é, um exemplo é os eventos da Arlades, então tem um link aqui que você consegue ver. Essa página não é tão bonita e amigável para as pessoas, mas enfim, você consegue ver aqui, por exemplo, Rio de Janeiro, aí tem os links do Instagram, do Twitter, do YouTube, aí você vê se tem alguma mais perto de você, para você acompanhar o que está acontecendo, ou ver algum evento. Mas esses são os da Arlades do Brasil. Aí também tem um grupo no Telegram do R Brasil, é um grupo que também tem um montão de gente. Aí é um grupo que tem assuntos mais avançados, menos avançados, mas tem muita gente conversando e as pessoas se ajudam também. O Twitter é o lugar onde, de longe, as pessoas mais interagem sobre R aqui. É muito legal conversar com as pessoas no Twitter sobre R. Eu não usava Twitter até começar a aprender a programar e eu passei a usar bastante por causa disso. Então, meu Twitter basicamente é isso, só falando de R. E também tem um fórum que é um fórum de dúvidas em português sobre R, e eu costumo até responder bastante lá. Aqui, ó, essa aqui sou eu, esse ícone aqui sou eu. Então, eu fico de olho, alguns dias na semana eu dou uma olhada e tento responder as dúvidas das pessoas. E esse fórum é legal porque ele é em português, e se as pessoas pesquisam a dúvida no Google, por exemplo, esse fórum aparece. Então, é muito mais legal do que quando, por exemplo, alguém me manda uma mensagem no WhatsApp, pergunta uma coisa, e aí fica perdido. Só eu e aquela pessoa têm a resposta. Se a gente posta assim, pessoas no futuro podem pesquisar aquilo no Google e encontrar esse site. Então, eu gosto de responder nessa página aqui. É, Então tá. Então, já falei dessas páginas e agora eu vou falar de materiais, porque a gente vai falar mais do curso mesmo. É, Como o Felipe falou, alguém já mandou um link do RStudio, né?
para a gente usar as coisas que a gente vai fazer aqui, a gente precisa de dois programas que a gente instala no computador, que se chama R, e o outro é o RStudio. A gente vai ver um pouquinho daqui a pouco numa apresentação que eu preparei. Mas, considerando que às vezes as pessoas estão só conhecendo, não querem instalar, também tem uma opção de você usar o RStudio Cloud, e que é uma ferramenta que você abre no seu navegador, assim, você abre, você clica e vai abrir no seu computador, assim, no navegador, você consegue interagir por lá, e aí ele é bem parecido com essa versão do computador, ele só tem limitações de processamento, mas nada que a gente vai fazer aqui vai ter limitação. Quando eu digo limitação de processamento, imagina que você tem uma base muito grande de dados, sei lá, você pegou a base dos autos do IBAMA e aí você quer fazer várias coisas com ela e pode ser que esse RStudio Cloud não dê conta, porque para você ter acesso a muito poder de processamento de computador, você precisa pagar. A versão gratuita deixa você fazer coisas simples, sem problemas que a gente vai fazer aqui hoje, por exemplo, coisas simples. Então você pode usar aqui também. Então, tem essas duas formas, né? A primeira é, se você quiser usar o R e o RStudio, que é uma coisa assim, é, se você quer aprender e colocar no seu dia a dia, eu recomendo que você instale. Aqui tem o tutorial, falaram que já mandaram um link para vocês também. E aí, além disso, a gente vai ter que instalar um pacote, mas a gente vai ver isso lá durante a atividade. E também tem o material do curso, que é esse link. Então, se você baixou o R no seu computador e você quer acompanhar, clica nesse link, aí vai ter um zip, um arquivo compactado, você precisa descompactar ele. Aí, como você descompacta, depende um pouco do seu sistema operacional. Geralmente no Windows você clica no botão direito e, e tem uma opção para você exportar os arquivos, descomprimir, né? E aí você vai ter extrair, extrair os arquivos. E aí você consegue acessar esses arquivos que a gente vai baixar. Eu vou mostrar para vocês como é que é mais ou menos. Ó, aqui tem o material do curso. Aí, se eu clico aqui, ó, o Mac ele já abre aqui. O Windows geralmente você precisa extrair. Aí tem aqui os materiais, tem um cubo azul. Tem esse arquivo aula 1, aula 2 respostas, aula 2 dados e dados exportados. Então, aula 1 é algo para hoje, a aula 2 é a de amanhã, dados são os dados que a gente vai usar amanhã, e o cubo é o que a gente clica para abrir tudo isso no RStudio. Então, a gente vai ver um pouquinho daqui a pouco o que é esse RStudio, como que a gente mexe nele, mas quando você clicar nele, você vai abrir. Perguntaram se precisa fazer o passo a passo. Eu acho que depende do tipo de forma que você acha mais fácil para você aprender. Se você acha que se você acompanhar agora vai atrapalhar o seu entendimento, porque são muitas coisas novas, eu acho que você pode só acompanhar assistindo e depois ver a gravação. É, os códigos vão ficar disponíveis para você interagir depois também. Então, acho que o importante é você conseguir abrir isso aqui. Abrindo isso aqui, porque aí depois você consegue é, interagir em casa, né? Mas isso aqui é considerando se você vai usar no seu computador. Se você quer usar a versão cloud, aí você clica nesse botão aqui. Ai, peraí, deixa eu voltar aqui e abrir uma outra janela. Quando você clicar, ele provavelmente vai pedir para você fazer um login. Aí ele fala, você pode fazer, por exemplo, com o seu e-mail do Google, coisa assim. Aí ele vincula com o seu e-mail do Google e você abre. Aí ele vai abrir uma página, um projeto desse, que ele está carregando, ele demora um pouquinho para aparecer, pessoal, porque quando a gente faz isso, a gente está falando que a gente quer usar um computador do servidor do RStudio, então ele demora um pouquinho porque ele precisa iniciar um computador e colocar esse material lá. E aí, provavelmente, aqui em cima, do lado de 2021 Senacamp Intro R, vai aparecer um botão de que é uma cópia temporária. E você pode clicar para salvar isso no sua conta. Então, eu recomendo que vocês façam isso, porque senão você fecha e você perdeu as coisas que você pode ter anotado e coisas assim. Eu vou anotar aqui, mudar aqui para a fonte ficar maior, porque essa fonte está muito pequena para vocês verem. Aí, ok. Pronto, assim tá melhor. Então aqui, quando vocês clicam nesse botão e faz login,
ele vai ter aqueles arquivos do zip, né? Aquele Tesseract, eu chamo de Tesseract porque é um cubo azul que nem no filme da Marvel. Mas tem esse arquivo que é um .rproj, aí tem um arquivo aula 1, aula 2 respostas, aula 2 e dados exportados. É a mesma coisa que a gente tem lá. E eu acho que eu vou mostrar aqui no RStudio Cloud mesmo, porque aí vocês vão vendo que é a mesma coisa. Só estou usando um computador emprestado da RStudio. A RStudio está pagando o computador para rodar para mim lá e tem um R instalado. Mas então tá bom. Aí aqui a estrutura vai ser assim. Para hoje, esses são os links. E para amanhã, esses são os links. Para amanhã tem a aula 2 respostas. E para hoje tem a aula 1 e a apresentação. Como é uma coisa muito nova, bastante das coisas que eu vou fazer vai estar nessa apresentação aqui. E eu vou ficar falando com vocês, explicando as coisas na apresentação. Mas a maioria dos códigos que estão lá, eu deixei aqui também nesse aula 1. Então você pode ir interagindo com esse código e, e enquanto eu estou falando aqui, se você quiser acompanhar. Ou depois da aula, se você quiser ver os códigos que estão aqui na apresentação, estão aqui nesse arquivo aula 1. A Yasmin perguntou: o R pelo navegador dá para usar como uma grande base de dados? Então, essa é a questão que eu falei da limitação de RAM, de memória RAM. A questão de grande base de dados, ela é muito relativa. Uma base é grande ou não é relativo ao tamanho do seu computador. A memória RAM que o seu computador tem, que é, é algo que geralmente está destacado quando a gente compra um computador. Aí, se você tem um computador com uma memória RAM grande, você vai conseguir usar bases maiores sem problemas, mas se o seu computador tem pouca RAM, você vai ter dificuldade. E aí, esse é o caso desse computador gratuito da RStudio, que é o R no navegador. Porque ele mostra que eu tenho uma memória RAM alocada de 1 GB. Eu acho que eu posso configurar, mas dependendo da quantidade que eu colocar, ele pode pedir que eu pague, entendeu? Para usar gratuito tem algumas limitações, mas é isso, para usar coisas simples, a gente consegue usar coisas simples e gratuitamente. Então, e eu conheço muitas pessoas que usam isso da forma paga. Por exemplo, eu tenho um computador que tem uma memória RAM de 8 GB, mas ela precisa usar uma base grande, aí ela vai lá e paga. Não necessariamente o RStudio Cloud, porque tem outras ferramentas em cloud que você consegue usar o R. E as pessoas fazem tudo que elas precisam na cloud e sem precisar trocar o computador, que é uma coisa muito cara, né? Às vezes o preço da cloud é mais barato, bem mais barato do que você trocar o seu computador, porque não é sempre que a gente precisa rodar uma base muito grande. Mas eu já fiz até umas coisas meio pesadas aqui na cloud e funcionou. Mas tudo bem, então tá. Então aqui, a ideia eu vou falar essas coisas que estão na aula 1 no slide, mas vocês têm tem esse código aqui, que é o aula1.r, para interagir. E quando eu falo interagir, ó, por exemplo, eu estou nessa linha aqui que tem o 2 mais 5. Se eu apertar Ctrl Enter, ele vai executar aqui embaixo, tá vendo? Então, isso que eu falo interagir com o código. Ou você pode selecionar ele e clicar em Run. Então, essas duas formas é possível. Você pode selecionar e clicar, ou selecionar e clicar Ctrl Enter, ou só naquela linha você clica Ctrl Enter. Então, é isso que eu quero dizer com interagir, tá? Que eu falo aqui. Selecione um trecho e clique Ctrl Enter. Então, tá bom. Eu vou começar a apresentação. Eu espero que dê tempo, porque eu já falei quase uma meia hora. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a introdução ao ER para pessoas que fazem ciências ambientais, né? Para cientistas ambientais. Como eu falei, eu faço doutorado em ciência ambiental na USP, mas eu fiz graduação em gestão ambiental na USP também, na EASH, na Escola de Artes, Ciências e Humanidades, e eu fiz mestrado em um programa de pós-graduação em análise ambiental integrada da Unifesp, que fica em Diadema, em São Paulo. Acho que nesse momento esse slide não é tão interessante para vocês, mas o que eu queria dizer é, eu faço parte de várias comunidades, como eu falei, as comunidades, né? Grupo de pessoas que falam disso, criam materiais disso, então eu faço parte de grupo de pessoas que organizam eventos sobre R, grupo de pessoas que escreve códigos em R, pacotes em R, já a gente vai falar um pouquinho de pacotes, organiza eventos menores, que, por exemplo, os Darlades, enfim. E aí cada um desses ícones é uma coisa clicável. Porque essa apresentação, pessoal, é um site na internet, tá? Então, tudo isso aqui você pode clicar
e ir para a página daquilo para você ver o que que é. E aí, qual que é o cronograma de hoje? Pelo que vocês viram, né? Hoje tem amanhã. Para hoje a gente tem esse slide e tem aquele script. E para amanhã é só script, não tem slide. Amanhã é totalmente mais prático. E eu incentivo vocês a tentarem amanhã fazer um pouco mais de mão na massa, porque eu deixei, inclusive, alguns trechos de exercício para a gente tentar fazer junto, mas eu deixei a cola da resposta também, se você não quiser fazer agora, quiser fazer depois e conferir, também tem a cola. Mas essa é a ideia. Hoje é mais teórico, mais falação, e amanhã é mais prático. Tem a página do curso, que é esse link aqui, né? Que a gente tá vendo ela meio pequenininha, mas é ela. E tudo que a gente. Todo o material possível vai estar lá. Se a gente mudar alguma coisa, falar algum link importante aqui, eu vou colocar lá também. Essa é uma página que ainda pode ser mudada, então, é, se vocês quiserem ver depois, é legal também para a gente ver qualquer tipo de mudança, links novos, coisas que vocês pedirem, enfim. Eu vou adicionar tudo lá. E agora um pouquinho mais, bem mais introdutória, né? Já que a gente está falando com um público que eu não sei se vocês já têm costume com R ou não, a pergunta é: o que que é o R? E o R é um ambiente de software livre para computação estatística e gráficos. Oh, que grande coisa, né? Então, a ideia é que o R é uma linguagem de programação, mas também é um software que a gente instala no nosso computador. E ele é um software livre. Isso significa que a gente consegue instalar sem que a gente precise pagar por ele. Então, ele é gratuito. Qualquer pessoa consegue instalar gratuitamente. E a gente consegue fazer muitas coisas relacionadas a estatísticas e a estatística, porque o R ele surgiu em um departamento de estatística, e a gente também tem muitas ferramentas para criar visualizações. Isso uma definição de R mais tradicional, mas a comunidade, eu falei para vocês, né? A comunidade são as pessoas que usam e falam sobre isso, e a comunidade de R é muito rica, muito viva, muita coisa acontecendo. Então, as pessoas fizeram extensões, que é o que a gente chama de pacotes, que eu vou falar um pouco depois, mas essas extensões, é, as pessoas da comunidade conseguem contribuir, porque é software livre. Por exemplo, eu consigo fazer uma modificação que seja útil para mim e deixar disponível para outras pessoas usarem. Então, isso fez com que o R expandisse de forma que ele está muito além agora de computação estatística e gráficos apenas. Ele faz muitas outras coisas. Mas essa é a definição formal. E por que que é legal usar R? R é uma linguagem de programação que ela é muito usada para análise de dados, tem muitas ferramentas que a gente pode usar para analisar dados. Como eu falei, ela é de código aberto, então muitas pessoas conseguem instalar de graça. Você não precisa pagar por isso, você não precisa ficar instalando programa pirateado, colocar crack, essas coisas. O R possui uma comunidade ativa de pessoas que desenvolvem coisas em R, como eu falei, das pessoas que fazem parte da comunidade e tal. O R é flexível, ele deixa você fazer funções e pacotes para facilitar o seu trabalho. E aí é isso que eu estava falando quando eu posso fazer uma modificação que seja útil para mim, mas pode ser útil para você, e aí eu deixo disponível e você pode instalar, e aí as pessoas conseguem se ajudar nos fluxos de trabalho por aí. E ele está disponível para Windows, para Linux, para Mac, e ele é desenvolvido, aliás, ele é mantido por uma organização que se chama R Development Core Team. Então, tem um time de pessoas que mantém o R funcionando. Então, não é uma coisa que de repente vai quebrar. Tem um time de pessoas que está mantendo isso já faz um tempo. E quais são as vantagens de analisar dados usando linguagem de programação, né? A gente não sei, por muito tempo na minha graduação e no meu mestrado, eu analisava meus dados usando Excel e estava tudo bem, funcionava para mim. Mas qual que é a vantagem de usar uma linguagem de programação em vez de usar algum software de planilha, por exemplo? Uma das coisas as principais linguagens de programação que são usadas para analisar dados são de código aberto. Então, qualquer pessoa vai conseguir ter acesso a isso e instalar nos seus computadores. Então, todas as pessoas, seja professor, seja pessoas estudantes, pessoas que estão trabalhando no mercado, elas conseguem é, ter acesso a essas ferramentas, as melhores ferramentas disponíveis dentre elas, independente do poder financeiro que elas tenham. É,
É legal também que a gente consegue desenvolver nossas próprias ferramentas, que combinam com o que eu falei no slide passado, e também possibilita que exista essa comunidade ativa. Não, eu não vejo uma comunidade ativa de software que é fechado, né? Porque você não consegue fazer modificações facilmente. Quem faz modificação é aquela empresa que mantém e pronto. Então, isso é uma vantagem. Ser código aberto é uma vantagem. A segunda coisa é que código, quando eu falo em R, eu estou escrevendo códigos para analisar meus dados. E código é uma linguagem. Então, é, esse slide, por exemplo, ele tem um monte de código esquisito que a gente pode achar estranho, mas se eu for falando para vocês, eu acho que vocês até conseguem. Se vocês forem lendo, eu acho que vocês conseguem tentar chutar o que que faz, né? Então, o primeiro, image read. Ah, então ele lê. Se você faz paralelo com as palavras em inglês, a gente consegue ter uma ideia do que está acontecendo. Então, ele lê uma imagem. Imagem rotate. Ele roda a imagem. Imagem background. Background em inglês é o fundo. Então, ele coloca uma imagem de fundo. Imagem border. Ele muda a borda. Imagem annotate. Linguagem de programação ainda são linguagem. Então, imagina que ele faz uma anotação. Então, esse tipo de coisa, é, e considerando que essa é a nossa imagem de entrada, né, o Frink, essa aqui é a imagem de saída. E isso foi gerado por esse código aqui. Lê a imagem, roda a imagem, muda o fundo, coloca a borda, escreve uma coisa. E essa é a ideia de que a gente consegue documentar o que a gente está fazendo. A gente está fazendo várias mudanças, mas cada uma dessas mudanças é uma etapa que a gente escreve com código. Então isso é muito útil. Por quê? Porque ele é um texto e a gente consegue copiar e colar. Então isso é muito bom. É, tem muitas coisas que a gente consegue reutilizar sendo um copy e cola, a gente consegue reutilizar entre um projeto e outro e adapta. Se você tem uma lógica, se você escreveu um código que faz uma coisa, você consegue adaptar de um código para o outro. Ou pesquisar ajuda na internet, em vez da pessoa falar, clica no botão tal, 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 a pessoa já deixa um código que você, então vou experimentar isso, você adapta só o que faz sentido e consegue usar. Então, poder copiar e colar é uma coisa que ajuda muito na nossa vida, até entre os nossos próprios códigos, tá? E considerando que a gente pode usar programação, dentre as linguagens de programação, por que que a gente usaria R? Porque existe Python, e é totalmente válido também Python. Mas por que usar R? E para isso eu queria falar um pouquinho do ciclo de ciência de dados que eu falei lá na introdução do curso, né? Na introdução não, no textinho do curso. Esse ciclo de ciência de dados, ele foi proposto pelo autor daquele livro que eu falei que é super importante, que eu falei que tem disponível em inglês e em espanhol, que é o Hadley Wickham. E esse ciclo de ciência de dados fala que quando a gente está analisando dados, a gente tem essas etapas, que a primeira é importar, então você pegar esses dados que estão em algum lugar e importar eles, colocar eles para dentro do R, arrumar os dados, então deixar que eles, transformar eles de forma que eles fiquem consistentes. Então, por exemplo, é, os números sejam números interpretados como números, ou as datas sejam interpretadas como datas e não como textos. E eu acho que se vocês trabalharam com software de planilha, por exemplo, Excel, você pode ver, às vezes a gente está colocando a data e ele muda de um tipo para o outro. Às vezes você coloca uma data e aí ele muda. Data é sempre uma confusão, né? Mas enfim, é um exemplo. Às vezes a gente colocou na planilha como uma forma, e aí quando importa, ele não está entendendo como data, mas é importante que a gente entenda como data. Isso é um tipo de coisa que a gente arruma. Aí depois a gente faz transformações, e é muito disso que a gente vai ver na aula que vem, na aula de amanhã. Então, transformações é, por exemplo, eu seleciono algumas colunas que fazem sentido para o que eu quero fazer, eu filtro os dados, por exemplo, se eu tenho dados do Brasil inteiro, mas eu estou trabalhando só com um estado, aí eu filtro os dados para aquele estado. Isso é um tipo de transformação. Eu posso fazer agrupamentos e sumarizações, que é, por exemplo, eu tenho essa base, aí eu filtrei para só São Paulo, mas eu quero saber quantos casos teve em cada estado. Então, isso é um outro tipo de coisa que a gente faz. Enfim, tem várias coisas que a gente faz. Ordenamento. Então, por exemplo, eu estou com a base final, que tem o número de casos por estado. Mas eu quero que a base final, o arquivo gerado no final, tenha os estados com número maior primeiro e os estados com número menor depois. Então, eu ordeno isso. Então, tudo isso são transformações.
Tem a parte de visualização, que é de criar gráficos, e assim, o R tem uma ferramenta maravilhosa para isso, que se chama ggplot, não precisa decorar agora, mas a gente não vai falar sobre gráficos porque não daria tempo. Assim, o que eu já propus, eu já não sei se vai dar tempo, então não daria tempo de falar sobre visualização. Tem a parte também de modelagem, e aí quando a gente fala modelagem, é a parte de modelagem estatística, de fazer uma regressão, de fazer aquelas palavras que a gente ouve muito é, como é, machine learning, que é o aprendizagem de máquina, cai dentro da questão de modelagem. Você fazer deep learning, que também é um aprendizado profundo, que é uma forma de machine learning, também cai aí. As coisas que todo mundo fala de IA, cai aí em modelagem, enfim, tem um monte de coisa que é tudo modelagem. Eu não trabalho com modelagem. Pelo menos eu não uso nada na minha tese que tenha modelagem. E aí, no final, também tem duas etapas que estão fora dessa parte cíclica, que geralmente a gente transforma, faz alguma visualização, se precisar modelar, mas aí às vezes a gente descobre que talvez a gente precisa de uma coluna nova que a gente ainda não tem, a gente faz uma transformação, enfim, a gente fica nesse ciclo, e quando a nossa análise está pronta, a gente comunica e automatiza. Então, dentro de comunicação, o R também tem várias ferramentas. Então, relatórios interativos. Essa parte de comunicação é a parte que eu sou fissurada, eu adoro. Então, essa apresentação, por exemplo, eu fiz com R. O site que eu fiz com R. O meu blog eu fiz com R. A minha tese eu escrevo com R. Então, tudo isso são coisas de comunicação. A gente vai fazendo isso com R. E a automatização também é uma coisa que eu gosto muito, mas acho que também nem cabe falar muito aqui. Mas é basicamente a gente ter um espírito preguiçoso e pensar que tarefas o computador pode fazer para mim. Então, um exemplo disso é, na minha tese, eu busco dados, um parênteses, né? A minha tese tem relação com acesso à informação sobre a gestão de recursos hídricos. Então, acesso à informação sobre a água na região que eu estou, que é a macrometrópole paulista. Então, uma das coisas que eu faço é acompanhar alguns sites públicos que têm informações sobre isso. E aí, eu faço uma coleta de dados desses sites 2 vezes por mês. Eu não faço essa coleta. Quem faz é o computador. Eu configurei uma máquina virtual, então um computador é ativado 2 vezes no mês. Ele coleta tudo isso para mim, ele armazena, ele salva isso para mim e tá lá. Eu não preciso fazer nada. Ele tá coletando os meus dados para mim. E aí, quando for a hora de eu analisar aquilo, eu tô fazendo outras coisas ao longo do tempo. Mas se eu tivesse que lembrar de fazer isso naqueles dias exatos, provavelmente teria chance de, não sei, teve um dia que eu não consegui entrar no computador, aconteceu alguma coisa, pegou fogo, sei lá, não consegui entrar, não coletei no dia certo, entrei outro dia. Então, isso é um exemplo do porquê que é tão interessante a gente conseguir automatizar coisas. A gente consegue ter uma periodicidade nos dados, a gente consegue, enfim. Fora a questão do tempo, né? Se eu fizesse isso manualmente, eu gastaria um tempo cada mês nessa tarefa. E ao invés disso, eu gastei um pouquinho mais de tempo no começo e configurei tudo isso e isso vai acontecendo sem que eu precise fazer nada. O computador faz isso para mim 2 vezes no mês. Mas então tá. Então eu falei um pouquinho até do meu doutorado, né? Mas antes de mexer no R mesmo, eu queria falar como uma pessoa que é dessa área, por que que R tem sido importante para mim. Porque você também pode estudar outra linguagem de programação, pode não usar nenhuma linguagem de programação, tudo bem. E a ideia é por que que para mim é importante. É por causa de um conceito é, que se chama reprodutibilidade. Então, qual é a ideia da reprodutibilidade? Imagina que você tenha um relatório que você sempre tem que fazer todo mês ou a cada um tempo, e aí você tem que clicar, pegar uns dados, clicar uns botões e gerar alguns gráficos, umas tabelas e colocar no relatório. E esse processo, ele é um processo que cada vez que você for fazer, você tem que fazer vários cliques e aí ele tá passível a erro. Pode ser que você clicou sem querer em a célula errada, um botão errado. Pode ser que ele não funcione muito bem quando você passar para outra pessoa. Você fala, para você fazer esse relatório, você precisa clicar no botão tal, 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 tal. E aí a pessoa vai, tipo, ai, tá bom, não deu certo, não ficou muito bom. Pode ser que. O que eu quero dizer é passivo a erros, né? A ideia de reprodutibilidade que a linguagem de programação traz para a gente é
Considerando que é um código. São registros, instruções para o computador. Quando eu digo um código, é um texto que dá instrução para o computador. Considerando que eu estou dando essas instruções para o computador e salvando isso em um arquivo, eu consigo repetir. E aí, essa é a ideia de reprodutibilidade. Eu consigo reproduzir o que eu já fiz. Então, eu consigo reproduzir uma análise várias vezes. Eu consigo pegar aquela análise e, se é uma coisa, por exemplo, a ideia do relatório mensal, eu consigo replicar esse relatório cada mês. Cada mês eu só rodo ele de novo e ele vai estar atualizado. E outra parte importante de reprodutibilidade é eu tenho esse código que eu posso passar para, por exemplo, o Felipe. Felipe falou: Beatriz, gostei do que você fez. Como você fez essa análise? Aí você, ó, toma aqui, esse é o código. Aí o Felipe vai executar e vai ter esse mesmo resultado. Então, essa é a ideia do porquê que reprodutibilidade é tão interessante. Inclusive, tem artigos da Nature que falam sobre a crise da reprodutibilidade na ciência. E reprodutibilidade na comunidade R é uma coisa que é muito falada, muito enfocada, tem muitas ferramentas para isso. E principalmente porque o R é usado muito por pessoas que são cientistas. Como o R é muito focado em análise de dados, em análise estatística, tem muitas pessoas que são cientistas que usam R. Então, tem muito essa ideia de desenvolver ferramentas que sejam úteis para que a gente consiga ter códigos reprodutíveis, para que os meus pares, outros cientistas, consigam executar o que eu estou fazendo e averiguar se eu estou fazendo algum erro, ou talvez eu fiz todo um estudo para exemplificando, né? Eu falei, peguei um estado do Brasil. Às vezes eu fiz um estudo para um estado, só que um outro pesquisador quer fazer uma coisa similar para outro estado, eu queria partir do ponto que eu fiz para avançar. Então ele pode pegar o meu código, ver se faz sentido, testar, adaptar para o estado dele, esse tipo de coisa. Eu vi que tem uma dúvida aqui, mas eu não tô conseguindo ver o Gabriel. Foi um comentário engraçado. Eu cheguei a uma dúvida, mas foi bom o comentário, Gabriel. Mas então, por que que o R é importante para mim, né? Antes de aprender R, eu usava outras ferramentas, como o QGIS e o pacote Office. E quando eu falo QGIS e antes, não estou dizendo que eu não gosto do QGIS, gente. Eu adoro o QGIS, eu gosto muito do QGIS. Quando eu quero fazer, por exemplo, algum mapa que eu tenho muito detalhe que eu preciso fazer para ele ficar bonito, eu faço no QGIS. Então, todo o meu período de graduação, eu fiz 2 anos de estágio na Prefeitura de São Paulo, eu trabalhava no Núcleo de Gestão Ambiental, a gente fazia relatórios mensais, mapas mensais para ação da Guarda Civil Metropolitana. Eu usava essas ferramentas, e eu não tô falando mal delas, tá? Não tô sendo claro, não tô falando. Só que, quando eu aprendi R, eu percebi que essas ferramentas não tinham reprodutibilidade. Todo mês eu tinha que ir lá, pegar os dados, entrar no Excel, clicar, fazer o gráfico, colocar no relatório, fazer uma tabela, colocar no relatório. E isso era demorado. E tinha muito trabalho repetitivo. Quando você está trabalhando com ferramentas em R, com R ou RStudio, primeiro tem o Tidyverse, que tem todas as ferramentas para você manipular dados e também para você criar relatórios. E também, na parte de mapas, tem um pacote que se chama SF, então se você eventualmente começar a aprender e gostar de mapas, recomendo que você pesquise. O SF possibilita que você crie mapas. Então, deixa eu até mostrar para vocês aqui um exemplo. Na minha página tem uma seção que é blog. E aí na seção blog é tipo, eu vou escrevendo de coisas que eu acho interessante. Então tem um post que se chama Criando Mapas com Tidyverse GeoBR. Aí, no final, tem todos os códigos aqui, mas no final vocês podem ver que tem uns mapinhas. E esses mapinhas foram todos feitos em R e o código tá aqui, tá? Tá todo aqui no post. É, Então é isso. Isso aqui eu consegui fazer com R. E é reprodutível. Então, por exemplo, eu fiz todo esse código com os dados que a CETESB publicou para 2018 de saneamento no estado de São Paulo. Só que agora eles lançaram os dados mais novos, então eu consigo atualizar isso facilmente. É que eu não parei para fazer isso, né? Mas eu consigo. E outra coisa que é bem legal nesse post é que os dados da CETESB, eles divulgam em um PDF. E com R a gente tem algumas ferramentas que a gente consegue trabalhar com leitura de dados de PDF. Então, eu peguei aqueles dados lá disso aqui, dessa tabelona de PDF. Então, imagina se a gente tivesse que pegar esses dados do PDF sem conseguir extrair do PDF, ter que ficar copiando. Ai, meu Deus, eu não consigo nem imaginar. Então, essa é a ideia, né? Que a gente consegue
É, e a Letícia perguntou, então poderia copiar, é, usar o código e depois fazer as modificações? Sim, se eu quiser, por exemplo, pegar o código que eu fiz para 2018 e adaptar com código mais novo, com a base mais nova, eu também consigo. Aí eu coloco lá o novo PDF, vou fazendo, vou iterativamente, assim, como eu falei, né, executando e vendo se o que tá entrando está fazendo sentido, se o PDF não mudou muito o formato. E aí, qualquer coisa, eu vou mudando, por exemplo, o nome, porque aqui tá 2018, eu posso mudar para 2020. E eu vou executando para ver se nada foi muito diferente, foi mudado, e eu vou conseguir fazer um, pequenas adaptações para ter os mesmos gráficos. Inclusive, eu vou ter a base de 2018 e 2020 para fazer a comparação ao longo do tempo, né? E aí poderia fazer dois mapas, enfim. Mas fazer dois mapas também seria fácil, porque eu já tenho o código de um. Aí para eu ter um outro, é só fazer outro e colar lá dentro do R mesmo, porque tem um monte de ferramenta para você colocar é, dois mapas juntos. E, na verdade, esse aqui que eu tô mostrando, tô abrindo parênteses, né, gente? Mas é coisa interessante. Esse que eu tô mostrando, a gente chama de mapa, mas você faz com a ferramenta de gráficos. Então, quando você aprende a fazer gráficos no R, para você fazer mapa, é um saltinho a mais, porque você já faz o gráfico. Você usa, para você fazer mapa, você usa a mesma ferramenta que você faz gráfico, só que com algumas alterações. Então é muito legal, porque você consegue usar o conhecimento que você já tem. Mas essa é a ideia. Aí eu queria dar um exemplo, e toda essa parte é meio que de explicando por que que é importante antes de começar a mostrar um monte de código, porque eu acho que não é interessante para mim nem para vocês, chegar e mostrar um monte de código que vocês vão se assustar e para que que isso é útil, entendeu? Eu acho que é muito mais legal falar para vocês por que que é interessante, e aí depois que vocês já sabem por que que é interessante, vocês podem estudar mais até. Enfim, eu acho que é mais legal a gente falar por que que é interessante ver exemplos e depois ver o código do que chegar em código. Mas, então tá bom. Então, um exemplo que eu escolhi, dentre os exemplos possíveis, é um que se chama pacote mananciais. Lembra que eu falei que pacotes são extensões do R? E qual que é a historinha desse pacote? Tem um site que se chama Portal Mananciais da Sabesp. A Sabesp é a operadora que fornece água no estado, na maioria dos municípios do estado de São Paulo. E aqui, esses dados aqui são muito importantes, eles sempre estão nas notícias, porque, por exemplo, o reservatório Cantareira está com um volume operacional meio baixo, isso sempre aparece nas notícias por causa da crise hídrica. Isso foi super, super importante no período entre 2013 e 2015, que a gente teve uma crise hídrica é, impactante aqui no estado de São Paulo. Enfim, esses dados são interessantes, só que é uma tabelinha aqui que você não consegue baixar fácil, né? Não tem um botãozinho baixar. E aí, cada dia você tem que clicar para ver o dia. Então, eu quero fazer um gráfico para comparar vários dias. Aí você clica, pega, clica, pega. Brincadeira. Enfim, aí eu precisava desses dados na minha tese. E aí, quando eu estava aprendendo, eu conheci outras pessoas que também usaram esses dados, achava interessante, e essas pessoas me ajudaram. E aí, no fim, eu consegui desenvolver esse pacote, então, uma extensão que você instala no R, que facilita o acesso a esses dados. Então, esse aqui é o pacote que eu desenvolvi. E aí, o que que ele faz? Todos os dias, eu configurei para que automaticamente um computador seja ligado, ele faça um acesso nesse site da Sabesp, pegue essa informação e guarde na tabela que está no pacote. E aí, nessa tabela que está no pacote, ele deixa disponível aqui. E aí, ele deixa um arquivo CSV para a pessoa pegar e arquivo XLSX com arquivo que você abre no Excel. Eu coloquei no Excel porque tem várias pessoas que não usam esse CSV, preferem Excel, então tá tudo bem. Então, se você clica aqui, ele fala que os dados mais recentes é do dia 8 do 11 de 2021. Então, tem os dados do Cantareira, do Tietê, dos outros reservatórios, e inclusive a Oxe. Então, nem lembro qual foi a última vez que eu mexi nesse código. E ele se atualiza sozinho. Todo dia vem aqui e adiciona uma linha nessa base. E isso aqui é uma tabela que você importa pro R depois para você analisar. Ou você abre no Excel para você fazer uma análise. E tem dados desde o dia 1 do 1 de 2020. Não, 2020 não, dos anos 2000. Falei errado. Então é essa a ideia. E aí, ai, fechei. Inclusive, aqui no Mananciais, tem essa forma de você só baixar o arquivo, se você é uma pessoa que não programa em R.
E tem essa outra forma que é direto no R. Você usa uma função, que a gente vai falar um pouquinho sobre o que que é, mas é um código que acessa, já te dá acesso à base, você pode fazer o que você quiser, fazer os gráficos e tudo. E eu também deixei aqui uma parte sobre gráficos, então, se você acha interessante essa coisa de gráficos, tem alguns gráficos que você copiando esse código, executa, você consegue fazer os gráficos para esses reservatórios. Então, você consegue ver, por exemplo, no ano de 2021, como tem sido, o Cantareira desde 2000, enfim, que é esse ponto aqui é o ponto da época da crise hídrica que eu comentei. Inclusive, a imagem desse gráfico é o que forma o logo do pacote. Se vocês verem esses hexágonos, na comunidade R, a gente usa muitos hexágonos como símbolo de um pacote. Então, deu para ver nos slides, né? Eu acho que eu não comentei, mas deu para ver nos slides. E aí, o que eu escolhi colocar no símbolo desse slide é esse gráfico do nível do reservatório Cantareira, porque ele é muito importante aqui na região que a gente está, que eu tô no caso. Então é isso. Então, tem até uma apresentação que eu fiz em outro evento, eu acho que ela é meio avançada para esse momento, mas se vocês quiserem ver, mas ele fala como é que eu faço essas automações. Isso é um exemplo de automação, gente. Lembra que eu falei que eu gosto muito de automação, eu gosto de economizar tempo? Então, isso é uma automação. Eu faço o computador pegar os dados para mim e deixo num lugar que eu consigo pegar, mas outras pessoas também conseguem pegar se elas acham que precisam desse dado para alguma coisa. Então, aí isso aqui é um exemplo da tabelinha que ele gera, então ele fala o dia, qual que é o sistema hídrico, qual que é a porcentagem do volume operacional armazenado, a variação de um dia para o outro, o volume operacional, quanto choveu naquele dia, qual que é a chuva acumulada naquele mês, qual que é a chuva, a pluviometria esperada historicamente. Enfim, aí você consegue ver se tem chovido bem menos ou bem mais do que a média, enfim. Esses são os dados que ficam disponíveis, e esses são os dados da Sabesp. É só um copia e cola lá daquele site, mas fica disponível para a gente conseguir interagir com ele. E aqui é um exemplo de um dos gráficos que gera com esses dados, fácil com R, com um código que eu falei que tem várias coisas legais que a gente consegue fazer com gráficos, né? Isso é um exemplo dele. E tudo isso é com código, desde da linha, do quadrante, do título, todos os títulos. Se você quiser colocar cor, se você quiser colocar vários gráficos, tudo isso é com código. Sério, tem coisas assim que as pessoas fazem com código que você fica com gráficos, né? Gráficos com código que você fica, não, não é possível que a pessoa não fez isso no Photoshop, sei lá, é muito bonito. Eu não faço gráficos tão bonitos assim, eu acho que em parte porque nós acadêmicos somos meio cinza, né? Não faz umas coisas muito diferentes, mas tem pessoas que eu conheço que fazem coisas maravilhosas. E é isso. Então, agora a gente vai começar a mexer no R mesmo. E eu espero que vocês tenham ficado animados com a ideia de programar. Se não der muito tempo de falar o que eu precisava falar hoje, eu continuo no começo da aula de amanhã. E aí, qualquer coisa, o tempo do exercício, a gente vai dando uma cortada e deixa para vocês fazerem em casa. Mas tem as respostas, tá, pessoal? Então, ó, quando a gente fica um tempo sem mexer no RStudio Cloud, ele fala: enquanto você esteve fora, o seu projeto foi dormir. Porque você está usando uma máquina virtual. Então, para esse computador ficar ligado, ele custa dinheiro. Então, se ele percebe que você não está usando, ele dá uma dormida no projeto. Aí, quando você quer voltar, ele tem que acordar o projeto. Então, por isso que demora um pouquinho. Mas ele está acordando. Então, lembre-se que vocês podem acompanhar os códigos que a gente for usar naquela aula 1. Então, enquanto ele está carregando, eu vou falar um pouquinho, né? E eu falei que o R é uma linguagem de programação, também é um software que a gente instala no computador, mas a gente interage com ele através de. é, vou corrigir. Você não necessariamente precisa interagir através de um outro software. Só que o R puro não ajuda muito a gente, não é muito amigável visualmente. Então, a gente acaba usando outros softwares que a gente chama de IDE, e aí a ideia da IDE é que é um ambiente de desenvolvimento com várias funcionalidades para ajudar a gente a usar código em R. E aí, por exemplo, a gente usa RStudio porque o RStudio ele é bem focado em código de análise de dados, seja R, Python e Julia, que é uma outra linguagem de programação. Tem outras IDEs por aí, para outras linguagens de programação, para várias linguagens de programação, mas eu vou mostrar no RStudio. Então, por isso que a gente usa o RStudio Cloud. Então, se vocês quiserem acompanhar os códigos, ensinar é nesse arquivo aula 1.
Então tá. Então esse aqui é o RStudio, a gente vai interagir com o R através dele. E aí ele tem vários painezinhos, né? Então, por exemplo, esse painel que tem o ponto R é o painel que a gente chama de script, é onde a gente consegue escrever o código e salvar. E aí, quando a gente salva, é muito bom, porque a gente consegue salvar o arquivo e usar depois, ou como eu passei para vocês, um arquivo, enfim. Então, nesse, nesse, nessa seção de script, a gente consegue escrever código e salvar ele. Aí também tem essa parte que a gente chama de console. O console, ele é onde a gente interage com o código de verdade. Por quê? Quando a gente mexe com o código, ele executa e mostra o resultado aqui embaixo. Então, lembra que eu falei, você pode selecionar aqui e clicar em Run ou Ctrl Enter. Quando a gente faz isso, ele joga esse código aqui para baixo no console, então tá vendo? E aí ele mostra o resultado. Então, você também consegue fazer coisas aqui. 9 menos 4 igual 5. Você consegue interagir com R por aqui. A diferença é que no console você não está salvando esse resultado, esse código que você está desenvolvendo, e você vai perder ele depois. Se você clicar aqui, puf, perdeu. O que que você fez? Não sei. Então, a ideia, e isso lembra aquela ideia de código reprodutivo, é quando você está fazendo uma análise, todos os passos é bom que você anote aqui no script. E vocês viram que tem vários textos que estão em um verde meio cinza? É porque todas as vezes que a gente coloca um hashtag, o que vem depois do hashtag naquela linha são o que a gente chama de comentário. E o comentário são coisas que a gente escreve no código, no script, para ajudar a gente a entender o que a gente está fazendo. Então, aqui eu deixei comentários para mim que facilitar vocês entenderem o que aquele código faz, mas quando a gente está desenvolvendo um código é, mais robusto, a gente escreve por que que a gente tomou aquela decisão, por que que aquilo precisa ser feito. A gente pode escrever comentários para que eu ou outras pessoas da equipe saibam o que está sendo feito. Aí aqui em cima tem esse outro campo que se chama environment. Por enquanto ele está empty, não tem nada, mas a gente vai falar um pouquinho dele quando a gente falar sobre objetos. Mas a ideia é que, por exemplo, você vai oferecer para o R uma base de dados, né? Uma tabela como aquela dos mananciais da Sabesp. Quando a gente coloca uma base de dados, ela vai ficar aqui. Vai aparecer o nome dela aqui, vai aparecer algumas características dela aqui. E isso aqui é muito importante, porque, por exemplo, se você quiser fazer uma soma é, de alguma coisa que está na base de dados, mas a base de dados não está aqui, ele vai dar erro. E ele vai dar erro porque faz sentido, né? Ele está procurando, você quer fazer uma soma da base de dados. Aí ele, tá, cadê a base de dados? Não achei, erro. Então, é por isso. Porque quando você coloca alguma coisa no R, ou salva qualquer coisa no R, essa coisa vai ficar aqui. Environment. Aí tem uns outros campos, por exemplo, esse history é o histórico de comandos. Pensando na questão da reprodutibilidade, não é muito bom a gente ficar dependendo desse histórico. Vou ser sincera, porque tem pessoas que confiam nisso, sei lá, não escreve o código aqui, escreve aqui, mas qualquer coisa pega aqui. E isso não é bom porque se você limpar esse histórico, ó, vou limpar tudo, puf, perdi, limpei, e aí eu posso perder o histórico do que foi feito. O melhor é que você escreva um código aqui que seja bem feito, que não precise depender desse histórico. Mas se você precisar, tá aqui em histórico, history. Aí aqui embaixo tem essa aba Files, que ela é super importante, eu mostrei para vocês, que tem os arquivos do nosso projeto. E o projeto é esse Tesseract aqui, esse 2021, Sinacamb Intro R.rproj. Rproj significa um projeto. Então, quando a gente está trabalhando num projeto na RStudio, tudo que vai ter nessa aba Files são os arquivos que estão na pasta desse projeto. É, em Plots, acho que é Plots aqui o próximo. Quando a gente faz um gráfico, ele vai aparecer aqui em Plots. A gente não vai fazer gráfico, mas ele aparece aqui. Aí aqui em Packages, a gente vai ver um pouco mais no final da aula sobre os pacotes, mas a ideia é que os pacotes que a gente tem instalado aparecem aqui nessa lista, enorme, tá enorme. E aí, ela, grande ou pequena, vai depender do que você instalou. Aqui o Help é uma seção de ajuda, que a gente pode pesquisar coisas para como usar uma coisa, né? Por exemplo, eu quero calcular a média. A média se chama min. Então, se eu escrevo min,
Ele vai mostrar a documentação, é o que a gente chama de documentação. A documentação é uma explicação de como você usa alguma coisa. Então, ele tem explicações, ele explica o que você pode mudar dentro da média, ele tem referências. Em algumas funções tem referências, enfim. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre funções daqui a pouco. Mas essa é a ideia, a gente pede ajuda lá. E como vocês viram aqui que eu estava interagindo nessa sessão, o R, ele pode funcionar como uma calculadora, a gente consegue fazer cálculos. Claro que, bom, ele surgiu no departamento de estatística, para as pessoas que fazem estatística, isso aqui é super necessário, então a gente consegue fazer isso, né? Então a gente consegue fazer mais, menos, o vezes, a multiplicação é com o asterisco, a divisão é com a barra, tudo isso a gente consegue fazer. Então, se vocês quiserem ir interagindo, vocês podem fazer aqui, ó. Ctrl Enter aqui, Ctrl Enter, Ctrl Enter, Ctrl Enter. Aí vocês veem aqui o resultado dessas operações. A gente também pode fazer potência, então, por exemplo, esse chapéu, a gente consegue fazer 8 elevado ao quadrado. Então, 8 elevado é 8 chapéu 2 é uma potência, então ele dá esse resultado. A gente também pode fazer raiz quadrada, e aí a raiz quadrada a gente precisa dessa que a gente chama de função, vou falar de função daqui a pouco um pouco melhor, mas essa é a ideia de um comando, né? SQRT é de square root, que em inglês é raiz quadrada. Então, SQRT em português fica meio esquisito, mas se você pensa em inglês é square root. E se você faz isso, ele mostra a raiz quadrada, por exemplo, de 1024/32. Então, tem outras operações que dá para fazer, eu até deixei aqui no código, né? Não achei melhor não aprofundar tanto no slide, porque essas aqui são as mais comuns que a gente usa. E uma coisa que é importante é que quando a gente está na escola, a gente aprende muito sobre a ordem das operações matemáticas, e isso também vale no R. Então, se você quer que uma operação seja feita antes que a outra, você usa parênteses. Então, é, e na matemática, quando a gente está fazendo no papel na escola, a gente usa parênteses, chaves e colchetes. Aqui a gente só usa parênteses. E aí você vai ficando com vários parênteses às vezes, mas é sempre parênteses. Porque chaves e colchetes representam outra coisa. Então, se você precisa, é sempre assim, entendeu? Sempre usar o parênteses. Esse aqui representa outra coisa. Então tá bom. Eu comentei que a gente consegue ver aqui as coisas que a gente salva, né? São os objetos. E o que que é um objeto? Pensa que quando a gente está escrevendo nosso código, desenvolvendo alguma coisa, tem coisas que vão ser repetidas ao longo do script. Por exemplo, a base de dados. Eu vou importar a base de dados e vou usar ela várias vezes. Então, para a gente conseguir reutilizar ela, a gente vai guardar ela no que a gente chama de um objeto, e aí dentro dela vai representar um valor, uma função, uma base de dados. Teve um dia desse que meu irmão de 9 anos estava me perguntando sobre essas coisas, e aí eu estava explicando para ele de forma lógica que o objeto imagina que você tem uma estante, e aí a estante é essa seção environment. Imagina que você tem uma estante. E aí você tem várias caixinhas, e aí você pega uma caixinha, coloca uma coisa e guarda lá. E quando você precisar acessar isso, você vai lá e pega essa caixinha e abre e vê o conteúdo. Então, por exemplo, pode ser que eu precise reutilizar o meu nome ao longo do script ou a minha idade. Aí eu vou, por exemplo, meu nome. Aí eu vou pegar uma caixinha, colocar meu nome lá, fechar, colocar lá. Aí se ao longo do código eu precisar do meu nome, aí eu vou lá, nome, aí nome, qual que é a caixinha que tá nome? Nome, aí eu pego a caixinha, abro, pego esse conteúdo e uso ele. Essa é a ideia. Essa é a ideia de um objeto. E aí o objeto já tá por aqui, né? A minha idade. E aí, a ideia é que no R, para a gente salvar um objeto, a gente vai usar essa seta aqui, que é o sinal de menor que e um traço. E a estrutura é o nome do objeto que eu quero salvar. Aí a gente chama isso de recebe, a gente fala, né? Recebe. Então é a atribuição, essa seta. E o que você quer salvar nela, o valor. Então o valor pode ser o meu nome, pode ser a minha idade, pode ser uma base de dados inteira. O valor que a gente vai salvar pode ser muitas coisas. Você pode salvar um gráfico, um objeto, para você usar depois, para você mudar esse gráfico depois. Pode fazer de várias formas.
Inclusive tem um atalho que se chama Alt menos. Eu não costumo usar muito o atalho, mas enfim, existe o atalho Alt menos. Não, não é o Alt. É que sim, gente, o atalho do Mac, o computador. Pronto. No Mac é Option menos. No Windows e no Linux é Alt menos. E aí você pode fazer esse atalho para criar setinhas. Eu geralmente faço a setinha manualmente. Mas essa é a ideia. Então, por exemplo, minha idade recebe 28. Aí ele vai salvar. Se eu fizer só isso, ele vai salvar. Aí se eu escrever minha idade e apertar Enter, ele vai falar 28. Porque ele vai retornar o valor que está salvo. Então, por exemplo, aqui. Eu vou apertar aqui e a resposta aparece aqui, tá, gente? Eu não sei se já deu para entender isso aqui. Mas a gente aperta aqui, aí ele não fez nada aqui embaixo, ele só apareceu o que eu executei, não apareceu uma resposta. Mas ele mostra aqui no environment que foi criado um objeto. Então eu criei uma caixinha lá. A caixinha se chama minha idade e o que ela tem dentro é 27. Isso aqui tá atrasado, porque eu já tô com 28, mas tudo bem. Então agora eu atualizei a caixinha. Então se eu perguntar a minha idade, só executar o nome do objeto, que é o nome da caixinha. Aí quando eu só pergunto o nome da caixinha, ele vai lá pegar a caixinha, abre e me retorna o que tem dentro. E eu também posso é, mexer com a caixinha. Então, operar coisas com a caixinha. Então, é, se eu fizer minha idade mais um, ele vai mostrar que é 29, porque ele vai pegar a caixinha, ver o que tem dentro, tem 28. Aí mais um, ele vai juntar 28 com um e vai dar 29. E aí uma coisa importante é, a caixinha não era aberta há um ano. E uma coisa importante é, se eu perguntar qual que é a minha idade agora, depois que eu somei o 1, qual que é o resultado esperado? E, não sei o que vocês pensam, mas o que é 28. Por quê? Porque quando eu fiz minha idade mais um, eu só executei e vi o resultado aqui embaixo, mas eu não usei a atribuição. Então, enquanto a gente não usa atribuição, que é esse símbolo aqui, ele não vai alterar o objeto original. Então, se eu fizesse assim, minha idade mais um, minha idade recebe minha idade mais um, aí sim, agora ele tá 29, entendeu? Enquanto eu não uso a atribuição, ele não vai mudar a minha idade. Não vai mudar o conteúdo da caixa. A gente só muda o que está na caixa quando a gente usa esse sinal. Então aqui tem os exemplos, né? Nome é o nome do objeto. Recebe Daenerys Targaryen. Aí se eu pergunto o nome, ele vai dar Daenerys Targaryen. Então ele salvou um objeto chamado nome, o que tem dentro do Daenerys Targaryen. Salário, aí tem 3984.23. Aí eu salvo isso aqui. E aí, se eu pergunto o salário, ele vai mostrar isso aqui. 3984.23. Uma coisa que vocês perceberam, né? No R a gente usa o sinal de decimal como ponto. Em português, a gente costuma usar a vírgula. Só que o R usa o padrão mais comum internacional, que, bom, o R surgiu numa universidade neozelandesa e aí eles usam ponto para delimitar as casas decimais. Então, se você pôr 3984,23, não vai dar certo. Tem que ser ponto 23. E vocês viram que o texto está entre as aspas. E o número não tá. Então, o que é entre aspas é sempre texto. O Gabriel falou, podia dar para personalizar. De certa forma, até que dá, mas não muito. Por exemplo, se eu tenho uma base de dados que eu tenho uma coluna que os números estão tudo com vírgula, isso não significa que eu não vou conseguir usar no R. Mas quando a gente importa, a gente traz para o R, a gente avisa para ele, ó, os meus números estão com esse padrão brasileiro aí, muda para ponto. Aí ele muda. Aí você faz as mudanças, as operações que você precisa. E aí, se você precisar exportar, sei lá, para o seu trabalho com o padrão brasileiro, aí você fala, na hora de exportar, usa esse padrão brasileiro. Ou na hora de fazer o gráfico, usa o padrão brasileiro. Na hora de fazer uma tabela, usa o padrão brasileiro. Então você consegue importar, coloca com ponto, faz tudo que você precisa no ponto e só muda para vírgula no fim. Porque quando você põe vírgula, você transforma em texto. Quando vira um texto, você não consegue fazer. Por exemplo, Daenerys Targaryen mais Beatriz. E não vai entender, porque ele vai falar, são duas coisas que eu não consigo somar. Então, se eu coloco 3984, vírgula,
23, ele vai virar um texto e ele não vai saber o que fazer com isso, porque ele, sei lá, 3984,23 texto mais um, ele vai falar, não sei, porque, né? E o Felipe diz, tipo padrão americano para índices econômicos com relação a vírgula e ponto. Eu imagino que seja isso, porque o milhar é a vírgula no padrão americano e o decimal é o ponto. Os neozelandeses usam o mesmo padrão americano. E também tem uma outra forma que eu posso salvar um objeto, que é, por exemplo, ativo é true. E o ativo é o nome do objeto, ele vai receber o true. E o true, ele é um outro tipo de dado, porque a gente mostrou texto e número aqui. Ele é um dado que a gente chama de lógico. O lógico é sempre verdadeiro ou falso. O true é verdadeiro, o false é falso. Então, isso é super útil, a gente acaba usando isso em vários lugares. E é essa ideia do verdadeiro ou falso, sim ou não. E aí a gente tem algumas sugestões, não só sugestões, mas boas práticas para os nomes dos objetos, né? Deixa eu colocar full screen. Para o nome dos objetos. É, esse agora que eu vou falar, não é só para R, é para qualquer coisa que envolve programação, QGIS, qualquer coisa assim. Evita colocar espaço, evita colocar, por exemplo, sem cedilha, números com acento. É bom você colocar sempre textos sem caracteres especiais, que a gente chama, né? Então, acentuação, cedilha, essas coisas. Tio, evita. É, e evita também colocar espaço. Eu geralmente coloco esse underline aqui, o underscore. E eu faço isso não só para o nome do meu arquivo ou para o nome do objeto, eu faço isso para o nome das pastas do computador que tem a ver com programação, enfim. É uma forma, e principalmente o nome dos objetos no R, as coisas que você cria no R, as colunas da sua tabela no R. Mas isso é uma forma de você evitar uns erros que na área da computação a gente chama de encoding. São erros de codificação de caracteres, porque é, os sistemas operacionais diferentes de computadores usam sistemas de caracteres diferentes. Então, se você está no Windows e passa um código para alguém que é Linux e você usa um monte de caractere especial, isso pode não ser interpretado da forma correta e dar um erro. Então, o melhor é que você use esses caracteres simples, número, letra sem caractere especial e o underline, porque isso sempre vai funcionar. Vai ser universal. É, usar dessa forma, por exemplo. É universal, não vai dar erro. Se você colocar as outras coisas, tem vários erros, vários lugares que eu já vi as pessoas falando que, ai, deu erro aqui, aí vai ver, é porque ela colocou a C cedilha no meio do nome do negócio. Então, evita isso. E tudo bem você ter uma base que tem o um nome lá com C cedilha, mas quando a gente coloca para dentro do R, a gente faz uns tratamentos para tirar isso aí. Então, é, os objetos, né, no R, eles têm que começar sempre com uma letra, e a gente pode usar números, letras e underline, mas ele começa com letra. Então, vocês viram que eu escrevi nome, salário, ativo, sempre está começando com uma letra, né? Então, não começamos com números, o nome do objeto. É um padrão. Não usar acentuação e espaço nos nomes, eu já falei isso, né? Repito, porque é importante. E aí tem um padrão que se chama Snake Case, que é esse padrão de você deixar tudo minúsculo e separar as palavras por underline. É, tem outros padrões? Tem outros padrões que você, por exemplo, considerando que a gente não pode pôr espaço, você pode separar o minúsculo, as palavras por minúsculo e maiúsculo, por exemplo, a primeira letra ser maiúsculo. Tem pessoa que não tem convenção nenhuma, vai do jeito que sair. Mas a convenção que eu uso é a convenção que é passada por aquele autor daquele livro super importante, o Hadley. E o Hadley, inclusive, ele é o criador toda aquela ferramenta de gráfico maravilhosa que eu falei para vocês. Aquela ferramenta ele desenvolveu no doutorado dele, ele fez aquilo. E, enfim, tudo que ele faz, as pessoas seguem bastante as recomendações dele, ou pelo menos valorizam, ouvem o que está falando. E a recomendação dele é usar essa forma que você sempre deixa tudo minúsculo e separa por underline. Então, os objetos geralmente, pode reparar no meu código que eles são meio com esse padrão. Tudo minúsculo separado com underline. E uma coisa que é importante comentar é que no R,
existe uma coisa que se chama case sensitive. Então, ele é sensível à tecla caps lock, por exemplo, ao maiúsculo e minúsculo. Isso significa que uma coisa em maiúsculo, minúsculo, é diferente. Por exemplo, um texto só em maiúsculo é diferente de um texto que é minúsculo, ou que tem uma coisa diferente, entendeu? Então, aqui eu coloquei um exemplo de um objeto chamado teste, tudo minúsculo, e um teste com T maiúsculo e o resto minúsculo. Isso, se eu perguntar para o R, teste, o primeiro teste, que é tudo minúsculo, é igual a teste com T maiúsculo, ele vai falar que não é igual, são coisas diferentes. Porque para ele diferencia minúscula e maiúscula. Isso é uma coisa importante, porque é, por mais que pareça uma coisa, não sei, é, um detalhe, é uma coisa que acontece muitos erros por causa disso, porque você pode salvar um objeto com um nome, e aí se você muda a maiúscula, a minúscula de uma letra, ele já não encontra tipo senha. O Gabriel falou, tipo uma senha? Exatamente. Tem que ser exatamente igual, tem que ser exatamente igual. Então, se você muda uma coisa, ele já fala, ih, não é isso aí, não encontrei, não é isso. Então, você tem que acostumar com essa ideia de tem que sempre escrever da mesma forma. E eu comentei de funções, né? Eu falei, tem a função do square root, que é a da raiz quadrada. E qual que é a ideia de função? A função é uma palavra no R, então square root é uma palavra, que quando você usa ela, você ativa um código que outra pessoa escreveu antes. Então, alguém implementou esse square root, e quando você usa ele, ele executa por trás vários códigos e te dá um resultado. Então, você pode automatizar tarefas com isso. Então, por exemplo, quando eu mostrei para vocês os dados do mananciais, eu criei uma função que se chama dados mananciais. Quando a pessoa usa essa função dados mananciais, aparece lá uma tabela. Parece passo de mágica, mas o que significa é o computador por trás das contas. Quando a pessoa chama essa palavra, vai acontecer um monte de coisa que eu falei para o computador. Pega aquela base, lê a base, retorna para a pessoa, entendeu? Então, são passos que outra pessoa programa, ou você programa, que você faz para automatizar tarefas. E aí, isso evita que a gente copie e cole, porque imagina que cada vez que eu fosse pegar a base, eu tivesse que escrever tudo à mão, não tivesse como criar funções, e aí eu ia ter várias coisas repetidas no meu código. Aí, se muda uma coisa, eu teria que mudar em vários lugares. Por exemplo, mudou o link da base. Vou ter que mudar em vários lugares. Quando você tem uma função, você tem um lugar lá que você arruma e vai sempre funcionar. Porque os outros lugares vão sempre chamar aquela principal. E aí o R, por padrão, que a gente chama de R base, ele tem um monte de funções que já foram desenvolvidas já faz tempo, que foi desenvolvida pela galera estatística, que é sempre revisado, que é sempre acompanhado. Então, essa de square root, a da média, desvio padrão, variância, tudo isso são palavras que você usa, te dá um resultado e que por trás um monte de coisa está acontecendo, só que a gente não vê, mas está acontecendo. Não é um passo de mágica, tem um monte de código executando para calcular a média de uma coisa, por exemplo. E aí eu comentei também que tem o pacote, né, que é uma extensão do R. Aí a ideia do pacote é que o pacote é uma coleção de funções. Então, por exemplo, quando eu criei o pacote mananciais, eu criei algumas funções. Eu criei a documentação, que é aquelas explicações, eu criei umas explicações para aquilo, e eu posso colocar base de dados ou não naqueles pacotes, mas essa é a ideia. Você junta todas essas funções que você cria e amplia a capacidade do R e pode deixar no pacote disponível. E aí tem pacotes que são muito usados, então, por exemplo, o Tidyverse ele é usado porque, assim, qualquer pessoa pode fazer um pacote. Vocês viram que eu fiz um pacote. Eventualmente, quando vocês tiverem alguma experiência, vocês podem fazer um pacote também. Só que tem pacotes que todo mundo faz e tem pacotes que são verificados por outras organizações. Então, o Tidyverse é um pacote que é uma equipe grande que faz, que é a equipe do RStudio. E tem pessoas que ficam verificando lá, tem controle de qualidade e tudo mais. Então, é bem mais confiável a gente usar. Não que não seja confiável usar de pessoas terceiras, mas quando tem uma organização por trás, a gente tem mais tranquilidade de usar, porque tem várias pessoas testando, verificando, acompanhando e fazendo uma avaliação. Então, exemplo de funções básicas no R.
tem uma função que se chama C. C e parênteses, e é C minúsculo. E o C, ele combina elementos. Então, eu falo aqui, ano, underline nascimento, underline irmãos, recebe, C, então, 1993, 1998, 2001, 2012, 2012. Isso significa que eu salvei uma caixinha com o ano de nascimento de todos os meus irmãos. Sim, não são 5. Então, tem lá os 5, o ano de nascimento de cada um. E eu posso fazer operações com isso depois. Então, por exemplo, se eu quero saber a idade dos irmãos, eu ponho 2020, putz, pior que agora é 2021 já. Menos ano de nascimento dos irmãos. E ele vai. é, E se eu perguntar a idade dos irmãos, ele. Porque eu salvei esse resultado. Peguei esse 2020, menos ano de nascimento. Aí eu salvo o resultado em idade de irmãos. E aí, se eu pergunto qual que é a idade dos irmãos, ele fala 27, 22, 19, 8 e 8. Como tá um ano atrasado, isso aqui, porque tá 2020. Então é 28, 23, 20, 9 e 9. Então, essa é a ideia. Eu consigo combinar elementos e depois eu consigo fazer operação com vários deles. Vocês viram que aqui em 2020 menos ano de nascimento, eu não falei 2020 menos 1993, 2020 menos 1998, não fiz um para cada um. Gabriel falando que a caixinha não era aberta um ano. É isso aí. Essa caixinha não era aberta um ano. Mas eu não fiz esse processo para cada um. Eu só falei 2020 menos isso. Aí ele fez, ele entendeu. Ele falou, eu quero fazer 2020 menos cada um desses elementos. E ele dá esse resultado. Ele faz a conta para todo mundo. E eu também posso fazer um cálculo da idade média, né? Então, se eu escrever min, é uma função que calcula a média. E para a função min, eu tenho que oferecer alguns números para calcular a média. Eu não consigo calcular a média do nada, né? Se eu escrever só min, ele vai falar, me dá alguma coisa para calcular a média. Aí eu passo para ele a idade dos irmãos, salvo esse resultado em média, a idade dos irmãos, e se eu perguntar qual que é a média da idade dos irmãos, ele vai falar 16,8, que agora já mudou um pouquinho, porque a gente já envelheceu um ano. Então, qual que é a ideia da função, né? Ela tem essa estrutura para você usar. Você escreve o nome da função, então, por exemplo, lá, a média, e aí as funções têm esses argumentos. Ah, e uma coisa sobre o nome, né? O nome é como ela fica salva no ambiente. Por exemplo, naquele campo do environment. E é bom a gente lembrar o nome da função, porque para a gente usar ela, a gente precisa ter o nome dela. E aí, argumentos, o que são os argumentos que a gente coloca entre os parênteses, né? São coisas que a gente oferece para essa função que vão ser usadas naquele código que eu falei que cada função tem o código que ela executa. Então, por exemplo, para calcular média, o que eu preciso passar para ela, que é o argumento, é quais são os valores, um conjunto de valores que eu quero fazer uma média. Porque eu tenho vários números, qual é esse conjunto de números para fazer a média? Então, isso é um argumento. E aí, os argumentos, depende da função, tem várias possibilidades. Tem função que tem 2 argumentos, tem função que tem 5, tem função que tem muitos. E aí, a ideia dos argumentos é que a gente. Ai, tô mudando a posição de sentar aqui. A ideia dos argumentos é que a gente, quando tem muitos, é bom a gente colocar o nome. Cada argumento tem um nome, e aí é bom que a gente coloque esses nomes, para que fique claro quando a gente usar vários, né? Então, lembra que eu falei que aqui no help tem a documentação? Quando a gente já vê a documentação de uma função, a gente consegue ver quais são esses argumentos. Então, ele mostra que tem o argumento X, o trim e o nia.rm. Aí, se você ler aqui, você consegue entender ou tentar entender, porque às vezes nem sempre tá fácil para entender o que cada um deles aceita. E aí, tem vários exemplos aqui no fim de como você pode usar uma função. E isso é bem legal quando você está aprendendo uma função nova e você não tem muita certeza de como usar. Aí você pode olhar aqui nos exemplos. Então tá. E alguns exemplos de funções que têm argumentos. Então tem uma função que se chama round. O round é para arredondar. Então, se eu arredondar a idade dos irmãos, a média da idade dos irmãos, lembra que a média da idade dos irmãos estava como 16,8. Se eu arredondar isso, ele joga para 17.
Só que, às vezes, você quer um arredondamento com é, um número diferente de casas decimais. Eu acho que, inclusive, tem exemplo disso aqui, com a média. Com a média não, com round. Aqui, tem exemplos aqui. Então, se você quer calcular a média com o número certo de dígitos, você escolhe um número de dígitos usando um argumento chamado digits. Então, você coloca lá round, que é a função que você quer usar, o nome do objeto, que tem lá os valores da idade, ou o valor que você quer arredondar, né? E aí você coloca vírgula, para separar cada argumento você põe vírgula, e aí você coloca o nome do argumento, dígitos e o valor que você quer passar. Então, eu quero que seja usado um dígito de casa decimal. Aí ele vai passar 16,8. E como eu falei, né, a gente consegue fazer aqueles conjuntos de números. E quando eu falo conjuntos, eu fiz um conjunto com 4 números. Mas quando a gente pensa numa tabela, uma coluna é um conjunto de números. Então, sei lá, tem tabela que a gente tem milhões de números. E aí a gente pode usar round e aí ele faz o arredondamento dos milhões de números. Então, assim, isso é maravilhoso porque ele consegue fazer, ele consegue aplicar a função para vários objetos, vários elementos do objeto de uma vez. Então, tem algumas funções do RBase, e o RBase lembra, né? É o R puro, sem instalar nenhum pacote, que são úteis para a gente, e é bom a gente saber. Por exemplo, sum, que é a soma, min é a média, median é a mediana, var é a variância simples, SD é o desvio padrão, max é o número máximo. Então, por exemplo, max, daquele vetor dos irmãos, seria eu, a minha idade, porque a minha idade é 28. E o min seria as crianças de 9 anos, os geminhos de 9 anos. E aí é isso que ele retorna, né? Ele pega um conjunto de números, vê um valor maior, um valor menor, e é isso aí. E o round é o que arredonda valores. Assim, tem muitas outras funções que são úteis, muitas. Mas essas aqui, elas são bem interessantes porque a gente usa no dia a dia, né? Então é bem legal. E quando a gente quer pedir ajuda, lembra que eu falei? Tem essa aba aqui que se chama Help. Você pode escrever aqui o nome de uma função. E também você pode ativar essa aba Help usando uma função que se chama Help. Então, Help Round. Aí ele abre aqui Rounding of Numbers. E aí ele tem os exemplos de como a gente arredonda e tal. Então, é essa forma que a gente consegue buscar a documentação de uma função. E também tem como a gente, se você ainda assim tem a dúvida, você pode pesquisar em lugares, como por exemplo aquele fórum que eu passei. Tem esse Stack Overflow aqui, que ele é muito famoso. Eu consulto muito ele, mas eu não pergunto nele, porque ele é um fórum que eu acho bem menos amigável, tem mais pessoas grossas, assim, nossa, como é que você não leu isso? Então eu prefiro não perguntar lá, eu prefiro perguntar em lugares que, como por exemplo aquele outro fórum que eu mostrei para vocês lá na página do curso, para quem não, não estava aqui nesse momento. Opa, essa é a página do curso. Aí tem para estudar mais. E tem esse lugar de dúvidas aqui. Esse lugar de dúvidas é o lugar que eu falei que é onde eu prefiro perguntar. Então, mas existe esse Stack Overflow, ele é muito famoso, e o Google também. E também tirem dúvidas na comunidade, que são aqueles links que eu falei para vocês no começo da aula, que também tá por aqui. Tá, a gente tá mais um pouco depois da metade dos slides, tem meia hora, então acho que algumas coisas talvez não dê tempo e a gente fala amanhã. Mas agora a gente vai falar uma coisa que pode parecer meio X agora, e tá tudo aqui nesse código se vocês quiserem, se vocês quiserem indo, executando e acompanhando, tá? É, mas esse conteúdo vai ser muito útil para a aula de amanhã. É tipo um conteúdo pré-requisito para você entender melhor a parte que amanhã eu vou falar sobre filtrar dados. Então, eu vou falar um pouquinho sobre operadores relacionais. Então, esse aqui é um resuminho do quais são esses símbolos de operadores relacionais, mas eu vou falar um pouquinho deles agora. Então, o primeiro deles é o igual. E aí a gente é o igual a. Então a gente escreve ele com dois iguais, porque o igual sozinho representa uma outra coisa em R. Então,
se eu estou usando esse operador, é como se eu estivesse perguntando. Uma coisa é igual a outra. Quando eu uso esse igual, igual é sempre uma coisa é igual a outra. E aí ele vai responder é igual ou não é igual. E o é igual é verdadeiro, true. E o não é igual é falso, falso. Então, esse negócio parece meio chato, gente. Pode parecer meio chato, mas é muito, muito útil para a gente fazer filtragem de dados. É, para ser igual, precisa ter dois iguais. É igual. Então tá. Então, por exemplo, eu vou perguntar para ele, true, verdadeiro, é igual a true, verdadeiro? Aí ele vai falar, é verdade. É verdade esse bilhete. Porque true e true são a mesma coisa. Então ele vai falar true, verdade. Aí eu posso perguntar, true, verdadeiro, é igual a false, que é falso? Aí ele vai falar, falso. Uma coisa não é igual a outra, então falso. Essa é a ideia. Uma coisa é igual a outra, então eu posso perguntar, é, a minha idade é igual à idade do meu irmão Gabriel, que tem 9 anos? Aí ele vai falar, falso. Ou eu posso perguntar, a idade do Gabriel é igual à idade do Daniel? Eles são gêmeos. Então, verdadeiro. Então, essa é a ideia. A gente sempre, quando está usando esses operadores, a gente está fazendo perguntas. Uma coisa é igual a outra, uma coisa é menor que a outra, uma coisa é maior que a outra. E aí ele vai comparar e vai dar uma resposta que é verdadeiro ou falso. Lembra que eu falei do verdadeiro ou falso? Por isso que é importante aqui. A gente também pode perguntar do diferente. O diferente, a ideia do diferente é o contrário do falso. Então, verdadeiro é diferente de verdadeiro? Aí ele vai falar falso. Porque eu vou perguntar, uma coisa é diferente da outra? Aí ele vai falar, não, essas coisas são iguais, então o resultado é falso. Aí eu posso perguntar, verdadeiro é diferente de falso? Aí ele vai falar, verdadeiro, porque verdadeiro é diferente de falso. E aí, gente, vira um trava-língua, uma coisa muito doida. Mas depois a gente costuma e isso fica natural. Aí outro operador relacional é o maior que, o menor que, o menor e o maior. Então, por exemplo, esse símbolo aqui é a mesma coisa que a gente aprende na escola. Então, 3 é menor que 5. Aí ele vai falar verdadeiro. O número 3 é menor do que o número 5. E, gente, eu sei, essa parte é meio chata, mas a gente vai usar isso amanhã. É, 3 é maior do que 5. Ele vai falar falso. Então, não. 3 não é maior do que 5. Aí eu posso perguntar, menor ou igual a 10 é menor ou igual a 10? Aí ele vai falar verdadeiro. Se eu tivesse usado 10 é menor do que 10, ele ia dar falso, porque o verdadeiro ele inclui o número. E a gente também pode usar o maior ou igual a. Então, 10 é maior ou igual a 10? Ele vai falar verdadeiro. E é sempre essa ideia, a gente vai fazer comparações e ter esses resultados. E então vamos pensar assim em amanhã para não ficar tão chato. Eu posso pegar uma base. A base que a gente vai usar amanhã é de reservatórios, mas não é do Mananciais, porque o pacote de Mananciais que eu desenvolvi, ele tem dados de São Paulo. Então eu usei um outro pacote que se chama Reservatórios BR, que foi desenvolvido por um outro doutorando, que chama Bruno Mioto. E aí ele tem reservatórios do Brasil inteiro. Então imagina que eu tenho essa base do Brasil inteiro que a gente vai ver amanhã, e eu quero pegar só as informações de um estado do Brasil. Então eu vou ter que usar esse igual igual. Porque eu vou ter que falar, ó, R, eu quero filtrar os dados que são iguais a, por exemplo, Rio de Janeiro. Pega aquela coluna, estado, igual igual, Rio de Janeiro. Então ele vai fazer um teste de cada um. Ele vai pegar essa coluna, não, essa coluna é estado, né? Aí a primeira linha é Santa Catarina. Aí ele vai, é igual ao Rio de Janeiro? Não. Então, se não é igual, ele descarta. Então, ele vai fazer esse teste para cada um deles. E aí, o que ele vai deixar para você é só o que é igual. Então, por isso que isso é útil. E aí, esse menor ou maior pode ser útil, por exemplo, imagina que a gente tem as datas, né? Então, eu peguei a base e aí eu filtrei só para um estado que é interessante, ou para um reservatório que é interessante, enfim, para alguma unidade de análise que é interessante para mim. Mas eu também tenho dados desde 2000 e na minha pesquisa eu estou estudando dados desde da época da crise hídrica, por exemplo, 2013. Então, eu quero os dados só de 2013 para frente, não quero nada atrás. Então, eu posso usar o maior ou igual a. Então, eu posso pegar a data, eu quero que filtrar a data que é maior ou igual a data do 1 de 2013. E o que é muito legal no R, porque data tem um formato que é tipo data,
E aí a gente consegue fazer operações, como mais, menos, comparar, fazer essas comparações. E aí fica super útil. Então eu consigo fazer filtros. Eu quero dados que sejam de 2013 para frente. Aí eu só uso o maior ou igual a 1 de 2013. E aí ele vai deixando na nossa base só os valores que a gente quer. Então eu tô falando isso de convencimento do porquê que esse maior, igual a, nananã, é interessante. É importante. Também tem outros operadores que se chamam operadores lógicos. Então, esse aqui também é um outro negócio que tudo bem a gente não sair manjando aqui. É bom que vocês saibam que existe e é bom vocês saberem onde consultar. É, então, o primeiro operador são três operadores, né? O operador lógico. O primeiro operador é o AND, que seria o E em português. A ideia é que ele compara duas coisas e ele retorna também verdadeiro ou falso, do mesmo jeito que os outros operadores. Só que a comparação dele é um pouco diferente. Ele faz um teste de um lado e ele vai ter um resultado verdadeiro ou falso. Ele faz outro teste de outro lado e vai ter um resultado verdadeiro ou falso. E aí o E, o AND e o NOT, ele compara essas coisas e dá um resultado único de verdadeiro ou falso. Então imagina, pensando na parte prática dos filtros, né? Eu vou querer filtrar a minha base para é, as linhas que sejam do estado do Rio e que sejam de 2013 para frente. E essas duas. Então ele só vai deixar pra gente, quando a gente vai usar isso, o que ele satisfaz as duas condições. O que é do Rio, mas é que antes de 2013 ele joga fora. O que é depois de 2013, mas não é do Rio, joga fora também. Essa é a ideia. E aí, pensando nessa parte mais cru do código, imagina que eu salvo no objeto X o número 5. Aí eu faço essa pergunta aqui e ele dá verdadeiro. Mas como que eu chego nisso? Então a gente pensa, tem um operador lógico, que é o AND, que ele é desenhado como esse comercial. E aí eu tenho que primeiro resolver cada um dos lados do AND, e aí depois eu faço o final. Então, primeiro eu vou fazer esse lado. Ele vai falar: X é maior ou igual a 3? Ainda está fazendo uma pergunta, lembra? Que a gente sempre lê esses operadores lógicos como pergunta. Então, X é maior ou igual a 3? Aí ele vai falar: o X é 5. 5 é maior ou igual a 3? É, 5 é maior ou igual a 3. Então, aqui vai ficar verdadeiro. E X é menor ou igual a 7? Ele vai pegar o 5, substituindo o 5. 5 é menor ou igual a 7? Isso aqui também é. Aí ele vai falar uma coisa que é verdade e outra coisa que é verdade, aí ele vai dar a verdade. Então, ele só retorna a verdade se os dois lados forem verdade. E sim, gente, isso aqui é confuso, mas a gente, pensando nos filtros, vai fazer sentido e vai ficar um pouco mais fácil, porque a gente vai usar, é, como é que fala? De uma forma fluida. Aqui é bom entender a lógica de como isso acontece, mas quando a gente faz, vai uma forma mais fluida. Um exemplo da falso é esse, né? O y recebe o 2. Aí a gente pergunta: y é maior ou igual a 3? Aí o y vai receber 2, então 2 maior ou igual a 3. 2 não é maior ou igual a 3, então isso aqui vai ser falso. Aí ele fala: and y é menor ou igual a 7? 2 é menor ou igual a 7? É, então ele vai ficar falso e verdadeiro. Só que pro end ser verdadeiro, ele só vai ser verdadeiro quando os dois lados forem verdadeiros. Então é falso e verdadeiro, aí ele vai dar falso. Então essa é a ideia. Isso aqui pode ser um exemplo, como eu comentei, de uma linha, ela é do estado do Rio, mas ela não atende à condição de ser depois de 2013, né? Então ela vai ser uma coisa verdadeira, outra coisa falsa. Então não quero na minha base. Mas também tem um outro operador que se chama ou em inglês OR, e ele é representado por essa barra vertical. E a lógica é bem parecida, só que ele retorna verdadeiro se um dos lados for verdadeiro. Então, se a gente for pensar naquele filtro, se a gente usasse esse operador OR, que é a barra, o OR, eu poderia perguntar: estado é igual ao Rio ou o estado ou a data é maior do que 2013, maior ou igual a 2013. Então ele ia chegar assim, cada linha, né?
Ah, essa linha, o estado é Rio e é maior que 2013. Verdadeiro. Passa. Vamos manter. Próxima linha. Essa linha Rio é antes de 2013. É positivo para um, negativo para o outro. Mas tem um positivo aí, então ele mantém. Essa linha é de Santa Catarina e 2010. Não é positivo para nenhum dos dois. Então ele não vai manter, aí ele tira. Então essa é a lógica. Então ele sempre vai retornar verdadeiro ou falso. E ele vai retornar verdadeiro se algum dos dois for verdadeiro, algum dos lados, porque esses operadores sempre têm algum lado, um lado e outro, né? Ele compara uma coisa com outra. E também tem um operador que se chama NOT, e ele é meio confuso, porque assim, o NOT é a negação de uma coisa lógica. Então, se eu tenho verdadeiro, true, e eu coloco o símbolo de negação e pergunto pro R qual que é a negação de true, ele vai falar que é falso. E se eu perguntar qual que é a negação do falso? A negação do falso é o contrário do falso, é o verdadeiro. Aí se eu perguntar se x recebe 5, x, negação de x menor que 4, o que que é isso? Então, x menor que 4 vai dar o quê? Vai dar falso. Porque o 5 não é menor que 4, vai dar falso. E aí a negação do falso é isso aqui, true. Então ele vai retornar true. Esse aqui, a gente vai usar de uma forma que não fica muito brigando com verdadeiro ou falso, então vai ser mais fluido para a gente entender também. Então tá, ainda tem 15 minutos e eu vou falar desses tipos básicos de dados. E aí depois acho que não vai dar mais tempo e a gente para. Mas a gente já falou um pouquinho disso. Os tipos básicos de dados são os dados que a gente pode representar na linguagem. E aí cada um deles, eles têm umas características que vão ser úteis para a gente e algumas regras de como a gente vai armazenar eles. Então, por exemplo, a gente tem integer, que são números inteiros, que são números que não aceitam a vírgula. Tem o double ou numérico, então são os números racionais, que a gente pode ter vírgula. Então, aquele 3.000, vírgula, é um número double numeric. E, no geral, a gente trabalha com double numeric, esse é o principal. Também tem lógicos, que é o verdadeiro ou falso. Também tem o character, que é o texto, que é sempre entre as aspas. Também tem o factor, que é um tipo de dado categórico que a gente não vai falar aqui. Mas a ideia do factor é, por exemplo, são textos que têm uma ordem, por exemplo. Ai, gente, desculpa. Uma ordem, por exemplo. Então, imagina a escolaridade. Escolaridade tem categorias e essas categorias têm ordem. Então, a categoria de ensino fundamental, aí depois o ensino médio, a ensino superior, a graduação, mestrado, doutorado, enfim, tem uma ordem. E também a gente pode ter fatores, que são os factors, que não tem essa ordem também. Então, por exemplo, estado civil. Estado civil é um dado que a gente pode salvar como categórico, mas que ele não tem uma ordem. Então, solteiro, viúvo, casado, divorciado são categorias, união estável são categorias, e a gente não tem uma ordem para elas. Viúvo não é maior do que união estável. Não tem uma ordem lógica para isso. Então, a gente são tipos de fatores também, mas a gente não vai focar neles aqui porque não precisa de bastante tempo a mais do que a gente tem hoje e amanhã para a gente aprofundar neles. Mas é bom vocês saberem que esse tipo de dado existe. E tem uma função que se chama class que você pode usar para retornar o tipo do dado. Para perguntar, se eu tenho um objeto, eu pergunto para ele, que tipo de dado é esse aqui? Aí você usa com class. Então, por exemplo, é, se eu usar class 3, ele vai falar numérico. Class 3.1, ele ainda vai falar numérico. Então, são dados numéricos. Os lógicos, se eu usar class true, ele vai falar que é lógico. Uma coisa interessante sobre os lógicos é que se você consegue transformar o lógico em número. E, e é o que a gente chama de estrutura binária. Porque o true, ele é entendido como 1 e o false é como 0. Então, você pode representar as coisas como 0 ou 1 também. E a gente também pode fazer operação matemática com eles. É diferente do texto. O texto a gente não consegue fazer operação matemática. Mas com verdadeiro ou falso, com os tipos lógicos, a gente consegue. Porque se o true representa 1 e o false 0, se a gente tenta somar, a gente vai ter um número. Então, imagina que a gente tem uma coluna e uma base, que é, por exemplo,
Tem os reservatórios, imagina que tem uma coluna chamada risco de falta d'água, risco da falta de água, verdadeiro ou falso, tem risco, não tem risco. Aí se eu quero saber na minha base quantos reservatórios tem risco de falta d'água, eu somo. Aí ele vai falar o número que tem verdadeiro, entendeu? Porque o verdadeiro é um, o falso é zero. Você soma tudo isso, você vai ter o número de reservatórios que estão em risco na base, né? Também tem os textos, então é, o Gabriel perguntar, e se eu quisesse somar todos os falsos? É, você poderia fazer a negação, porque aí o falso viraria verdadeiro, e aí você soma. Ó a confusão mental que dá esse negócio de transformar, né? A negação. Mas então o texto é. Qualquer coisa que seja entre aspas, vai ser entendido como texto, não é? Então, se eu escrever texto entre aspas, ele vai entender como texto. Se eu escrever um vetor de palavras como fundamental, médio, superior, ele vai entender como texto. Se eu escrever três entre aspas, ele vai entender como texto. Então, aspas e sabe que a gente vai falar de textos. Outra coisa importante é o NA. O NA, a gente traduz do inglês para o português, que é not available, então é não disponível. E a ideia do NA é que é um valor que a gente não sabe o que é. E pode ser por vários motivos. Pode ser porque na hora da coleta, essa informação não estava disponível. Pode ser porque na hora que alguém colocou o dado na base, deu algum erro, aí você perdeu. Pode ser que você não tenha essa informação. Enfim, pode ter vários motivos para a gente ter NA. E aí a ideia é que o valor NA é um valor desconhecido. Não significa que ele não existe, mas pode ser que a gente não saiba. Se a gente fosse fazer uma base aqui da idade de todo mundo e mandasse um Google Forms para vocês, e a gente tivesse o nome de todo mundo e pedisse para vocês preencherem os seus nomes, suas idades, a gente teria NAs para as pessoas que não respondessem, porque a gente tem o nome delas, mas não respondeu. Então a gente não sabe. Significa que essas pessoas não têm idade? Não, significa que a gente teve um problema na coleta do dado, então a gente não tem. E uma característica importante dos NAs é que NA é um valor que eu não sei o que que é. Então, se eu tento comparar um valor que eu não sei o que que é com algo, ele vai falar não sei. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui, tem uns exemplos. NA é maior que 10? NA. Então, um número que eu não sei é maior que 10, ele vai falar, eu não sei, pode ser maior que 10, pode ser menor que 10, pode ser igual a 10, não sei. Então ele vai dar NA. 10 é igual a NA? Não sei. NA mais 10? Não sei. NA dividido por 2? Não sei, porque eu não sei o que que é NA. Então a ideia é que NA é igual a NA? Também não sei, porque um NA é um valor que eu não sei. E o outro NA pode ser um outro valor que eu não sei. Pode ser o mesmo, pode ser outro. Não sei. Então vai dar não sei. Então a ideia aqui é que qualquer coisa que a gente enfia o NA e tenta fazer um cálculo, ele vai falar não sei. O Gabriel falou não sei, confusão de não sei, é isso mesmo. Então imagina que eu tenho uma base, e aí essa base dos idades que eu tô dando de exemplo. Aí eu quero somar, fazer a média da idade das pessoas que participaram aqui da palestra, do minicurso. Se eu quero fazer a média das idades e alguém não respondeu, vai retornar não sei, não sei. Porque você tá me dando um número que você não sabe o que que é e eu não vou conseguir calcular a média. E aí, por isso, é, a gente pode testar também se uma coisa é NA ou não. Então, imagina que eu tenho um vetor e no meio desse vetor tem NA e eu posso testar esse vetor se é NA ou não usando uma função que se chama is.na. Aí esse is.na vai testar para cada um deles, cada um dos elementos e vai retornar um verdadeiro ou falso. E a gente também pode negar isso e transformar em falso, verdadeiro ou falso, verdadeiro. Isso vai acabar sendo útil no futuro quando a gente quer tirar os NAs. A gente quer filtrar tudo isso. E as funções básicas que eu falei de soma, de média, de desvio padrão, de mediano, de variância, todas elas consideram os NAs por padrão. Porque o R quer, assim, quando eu digo R, são as pessoas que desenvolveram R
tinham isso em mente. Eles tinham em mente que se você tem um valor que você não sabe, você não pode simplesmente jogar ele fora e fazer a conta, sem saber. Pode ser que você faça jogar. Se ele, por padrão, tirasse, você ia fazer uma conta que talvez você nem soubesse que tá faltando valor. E você ia fazer uma conta errada. Então, tem um argumento que é o NA.rm, e ele tem várias funções, que é para remover os NAs. Então, se eu fizer a soma desse vetor numérico, que é esse aqui, ele vai falar NA. Não sei, você está querendo somar o NA com 1, com 5, com 2, com 5, com NA. Aqui ele vai saber somar. Ah, ele vai chegar com isso aqui e isso aqui? Não sei, porque é um valor que a gente não sabe o que que é. Então, é, a gente usa esse argumento NA.rm igual a true para falar para ele, ó, eu quero que você faça a soma desse vetor numérico, mas eu quero que você remova os NAs quando você for fazer essa soma. E aí ele vai pegar aquele vetor, tirar os NAs, e com o que sobrar ele vai fazer o cálculo. E aí a soma vai ser 13. Aí é a mesma coisa para a média. A média, por padrão, considera os NAs. Mas se a gente usar esse argumento NA.rm, e é igualzinho entre essas funções, ele remove os NAs e com os valores que sobram ele faz a conta. É, eu comentei que. Vou falar esses últimos 3 slides e aí o tipo de objeto para frente a gente fala na aula que vem. Eu comentei que a gente tem os tipos de dado, por exemplo, os textos, os números, os lógicos. E aí, muitas vezes, a gente importa uma base e ela não vem do formato correto. Um exemplo claro, que é muito frequente, é quando a gente importa uma base que tem código do município. Aqueles códigos do IBGE, sabe? Que são 5 ou 6 dígitos, que a gente consegue usar aquilo para cruzar com outros dados. Então, por exemplo, eu tenho os dados de saneamento dos municípios. E aí eu tenho essa coluna do código do município. Aí eu tenho um outro dado que é o dado de quem é o abastecimento, quem é que cuida do abastecimento público desse município. E aí eu tenho o código do município. E aí eu consigo cruzar essas bases usando esse código do município. E a ideia é que esse código do município é um identificador de um município. E se eu deixo isso como número, o R, eu posso tentar fazer sem querer uma operação de soma, de média, e ele vai aceitar, porque você está dando um número. Então, quando a gente importa esse tipo de coisa, é muito comum a gente fazer uma primeira etapa, e a gente vai ver isso amanhã, que é uma etapa que a gente dá uma arrumada, a gente vê a base, vê se está tudo consistente, e se não está consistente, a gente usa essas funções que converte as classes. Então, por exemplo, quando eu importo a base e ela tem o código do município em número, eu vou lá e faço uma alteração na base. Mas quando eu falo alteração na base, não é aquele arquivo original que eu abri no meu computador. E sim a versão que está carregada no meu RStudio, tá, gente? A gente não está correndo o risco de estragar a base original. Mas aí eu altero essa base que está carregada para que o, o número, o código do município, seja interpretado como texto. O número seja convertido em texto. E aí eu posso usar uma função que se chama asCharacter. E aí, essas funções para converter sempre começam com S, como, a tradução é como, e o nome que vem depois do ponto é o tipo de dado que você quer converter. Então, qualquer coisa que você queira converter, você usa o S, ponto, o resultado que você quer converter, a classe que você quer no final, e dentro do parênteses você vai colocar o que você quer converter. Então, por exemplo, alguns exemplos de conversão, né? O vetor lógico recebe um conjunto que tem verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. Se eu quiser transformar isso em número, eu posso usar o s.integer, vetor lógico, aí ele vai virar 0 e 1, virou um binário. Eu também posso converter em numérico, ele vai virar 0 e 1. E eu também posso converter em texto, character. Ele vai virar true, false, true, false. E aí, esse true, false, pode ver que ele tem uma cor diferente, tá? Entre aspas. Então, ele não é possível poder fazer aquelas comparações lógicas que a gente tinha antes, porque a gente transforma em texto. Outros exemplos. Se eu tenho um vetor que eu guardo três frutas, como a banana, maçã, melancia, e eu converto em integer, que é um número, é, aí vai aparecer NA, porque ele vai falar, peguei uma banana
Como que eu converto uma banana em número? Não sei. Aí ele transforma em NA, retorna NA. Não sei como transformar isso aqui. Se eu quiser transformar em número, ele também não funciona. Se eu transformar aquilo em character, ele vai transformar na coisa que já era. Então funciona. É, então tá, o próximo slide é o tipo de objetos, tá no 132. E aí daqui pra frente a gente vai falar no comecinho da aula que vem, tá? Porque eu falei demais, não deu tempo de falar tudo isso. Mas nesses últimos 3 minutos, lembrem-se que a Grazi mandou aqui no chat o link da lista de presença do minicurso para vocês confirmarem se vocês participaram, né? Para receber o certificado. E é isso, pessoal. Obrigada. Qualquer coisa, se vocês quiserem mandar dúvidas, eu tô por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem algum feedback que seja um feedback alterável até amanhã, por exemplo, você falou muito de uma coisa que para o público, para a gente, não é tão interessante, ou algo que é mais interessante, aí pode me falar. O plano de amanhã é: a gente tem um script, a gente vai trabalhar só aqui no script, e o script é basicamente abrir uma base de dados, fazer alguns filtros, então selecionar algumas coisas, pegar algumas colunas, porque às vezes a gente tem bases que tem muitas colunas, a gente não precisa de tudo e é pesado no computador, então a gente vê como pega algumas colunas, a gente vai ver como a gente reordena, a gente vai ver como a gente faz aqueles agrupamentos e contagem por agrupamentos, a gente vai ver como a gente pega qualquer resultado que a gente fez em R e salva para o Excel, para o CSV, para a gente usar em outras coisas. Enfim, a gente tem várias dessas coisas, algumas coisas que a gente mostrou aqui, mas usando uma base de dados a gente vai fazer. E é isso. E a gente vai usar uma base de reservatórios, eu falei, né? Reservatórios do Bruno Mioto, que é esse aqui, essa base de dados aqui. Então, essa base de dados tem reservatórios do Brasil inteiro e é com isso que a gente vai mexer amanhã para a gente explorar essas funções. E é isso, gente. Agora sobrou 1 minuto. Vou passar pro pessoal da organização do evento. Muito obrigada quem aguentou até agora. E amanhã a gente tem mais. É isso. Eu vou descompartilhar aqui, viu, gente? Obrigada, Via.